Aí ela não conseguiu entender como que o processo estava se desenvolvendo, que é uma senhora muito simplesinha, muito leiga, me procurou, me contratou, e aí ia ter audiência e precisava fazer a defesa e tudo. Aí teve audiência de conciliação, fui na audiência de conciliação, a advogada da outra parte, ela me engoliu ali de toda forma, ela tentou me intimidar, ela tentou, tipo assim, me colocar pra baixo porque eu era novo e tal. E eu fiquei com aquilo dentro de mim. Primeiro eu fiquei com raiva, né? Falei, nossa, primeira oportunidade que eu tiver, eu vou me vingar, né? Temos agora mais um episódio do nosso podcast Hora Extra. Se você está chegando aqui agora, seja bem-vindo. Como nós já falamos, a intenção é que você retire 1 hora nessa correria do seu cotidiano, no carro, para buscar uma informação que pode sim transformar a sua advocacia, transformar a sua carreira. Hoje eu recebo aqui 2 colegas conterrâneos, Fernanda Cruz, minha grande amiga, advogada, criminalista, Fábio Sarreta, que também trabalha bastante nessa questão da advocacia empresarial, com negociações, e justamente pensando nessa especialidade do Fábio Sarreta que nós tivemos a intenção desse podcast de hoje, cujo tema é negociação. A gente sempre fala que o advogado, quando ele sai da faculdade, ele sai muito cru de matérias indispensáveis para o exercício da advocacia. A gente aprende realmente os conteúdos técnicos, mas falta aquele conhecimento sobre empreendedorismo, sobre precificação, sobre marketing. E entra aqui também nessas matérias indispensáveis que, inclusive, deveria sim fazer parte da grade da faculdade, que é a negociação. Ela é indispensável em tudo, não é? Seja bem-vindo, Fernanda. Seja bem-vinda, Fernanda. Seja bem-vindo, Fábio. Muito obrigada, Jéssica, pelo convite. Vai ser um prazer falar sobre negociação, compartilhar um pouco aí dos erros, dos acertos nesse tocante, porque como você bem falou, negociação é algo que não é estudado na faculdade. E se eu soubesse lá atrás, quando eu ainda estava na graduação, que negociação seria importante, eu teria começado a estudar sobre o assunto bem antes, né? Bom, pessoal, é um prazer poder falar para sua audiência. Jéssica, agradeço o convite, estou muito feliz. Eu sou fã de vocês sabem disso. E vamos compartilhar um pouco, pessoal, sobre esse tema que eu sou apaixonado, que é a negociação, uma coisa tão importante para o advogado e que muitas vezes a gente negligencia, né? Tanto a negociação com o cliente, quanto a negociação como ferramenta de resolução de conflitos, né? A negociação ela é um método alternativo de resolução de conflitos, então hoje a gente vai bater um papo sobre isso. Perfeito. Hoje nós conversaremos aqui sobre erros, acertos, considerando que nós já erramos bastante, né? Aquela ansiedade para fechar um contrato, atropela as coisas, pula etapas, a falta realmente do estudo, já que nós falamos aqui também de uma técnica, né? Que precisa ser desenvolvida, a gente precisa realmente do conhecimento, a busca pelos livros, pelos materiais referentes à temática. E eu aproveito aqui, puxando um gancho aqui, já que o Fábio, hoje ele é especialista em negociações, como que você despertou esse interesse para negociação? Foi assim, eu tava com 1 ano de advocacia mais ou menos, foi bem no comecinho. Aí tem uma amiga minha de infância que a avó dela teve um problema de acidente de trânsito aqui no centro de Franca. Ela tava descendo a rua ali do hotel, do Tower Campos Sales, veio uma pessoa, saiu de ré e bateu no carro dela. E aí ela entrou no juizado por conta própria. Aí ela não conseguiu entender como que o processo estava se desenvolvendo, que é uma senhora muito simplesinha, muito leiga, me procurou, me contratou, e aí ia ter audiência e precisava fazer a defesa e tudo. Aí teve audiência de conciliação, fui na audiência de conciliação, a advogada da outra parte, ela me engoliu ali de toda forma, ela tentou me intimidar, ela tentou, tipo assim, me colocar pra baixo porque eu era novo e tal. E eu fiquei com aquilo dentro de mim. Primeiro eu fiquei com raiva, né? Falei, nossa, primeira oportunidade que eu tiver, eu vou me vingar, né? Aí eu falei, nossa, mas deve ter uma forma de eu me dar bem com isso, de eu conseguir não ser engolido nesse tipo de situação, porque como eu tô começando agora, vai ser normal lidar, né? O processo, ele é um ambiente litigioso. Foi aonde eu descobri que tinha todo um estudo teórico, eu não vou dizer científico, que a negociação ela não é uma ciência, mas assim, tem livros escritos, tem pessoas que se dedicam a estudar e viver sobre isso. Foi aonde eu encontrei o Como Chegar ao Sim, que é o livro mais famoso. Eu comecei a estudar técnicas de negociação, como eu poderia desenvolver essa habilidade. Aí o processo seguiu tudo, a gente foi vencedor, aí ela quis negociar para pagar, né, para a cliente dela não ser executada, que era médico, ia prejudicar tudo. Aí eu já tinha lido um pouquinho e tal, aí ela propôs de pagar o valor da condenação sem nenhum acréscimo, tudo. Eu falei, agora eu vou negociar, né, na boa. E ela, tipo assim, ela tentou fazer isso de uma forma, vamos dizer assim, mais agressiva, impondo, porque se você não aceitar, você vai ganhar e não vai levar, aquela tática mais manjada, que quem trabalha muito no civil escuta muito. Eu falei, doutora, vamos fazer o seguinte,
eu não tô ganhando nada pra fazer isso, já falei desse jeito, não tô ganhando nada pra fazer isso. Põe mais R$300 aí pra mim ganhar honorários tudo, vamos fechar, porque senão eu vou tocar o processo pra frente. Eu posso até não ganhar e não levar, mas eu vou até o final. Aí ela acabou aceitando. Ali eu já mostrei um conceito de negociação que eu tinha estudado, que no inglês a sigla é BATNA, que é a melhor alternativa em caso de impasse. Aí funcionou, aí foi a partir daí que eu comecei a me interessar sobre isso. E você, Fernanda, como que despertou esse interesse pela negociação? Uma pausa aqui, notem que na própria fala do Fábio, a gente já vê a importância da negociação em todas as fases, em todas as etapas e os procedimentos da advocacia. Então é importante na hora de você convencer o cliente a te contratar, na hora de você condicionar o seu valor, na hora de você celebrar um acordo extrajudicial, em uma audiência, nos procedimentos finais na fase de execução, em tudo o que acontece hoje em torno da advocacia, gira em torno de negociações, né? Se a gente for parar para pensar, a nossa vida, ela gira em torno, né? Exatamente. A gente negocia Exatamente. tudo, negocia com os pais, negocia no relacionamento, negocia no namoro, negocia no trabalho. E com a gente mesmo. Com a gente. Com a gente. Tem até um livro do professor William Ury de Harvard, que é Como Chegar ao Sim com Você Mesmo. Né, que ele fala como você, vamos dizer assim, saber o que você quer da vida e se preparar para uma negociação internamente. Então, se aplica para qualquer coisa, as técnicas servem para qualquer cenário. É só fazer a adaptação correta. Eu estava escutando o Fábio contar e como despertou esse interesse para negociação. Eu não tive uma história marcante como a do Fábio, né? Mas, refletindo, a gente já nasceu negociando. É como você falou, Jéssica, a sua mãe chega para você e fala, filha, eu preciso que você lave a louça. Lavo, mas hoje eu quero ir numa festa. Então, a todo momento você está negociando com alguém, você tem que desenvolver esse poder de convencer. Tá bom, você quer que eu lave a louça, mas eu também quero ir na festa. E como você vai convencer essa troca, essa negociação? E quando eu iniciei na advocacia, eu não despertei para isso. Nos meus primeiros contratos, Jéssica, eu achava que era só eu chegar e falar, é R$5.000, mas vamos negociar e parcelo em 30 vezes. Para mim, negociação era isso. Eu não entendi. Só amanhã. Só amanhã. Você já fazia uma concessão sem o cliente pedir. Pois é, eu não entendi o poder do convencimento que o advogado tem de conseguir fechar aquele contrato. Então, despertou para mim a partir do momento que eu vi que eu não estava conseguindo fechar contratos. Eu também passei por essas etapas. Eu acho que o baque maior, o susto maior a gente tem quando a gente começa a receber os clientes no escritório e que a gente precisa passar ali uma precificação. Eu acho que é o maior porque vem daquela ansiedade de que eu preciso fechar esse contrato, eu preciso desses honorários, esse cliente ele não pode ir embora sem fechar comigo. E essa ansiedade, ela já é algo que atrapalha a negociação, né? Sim, porque principalmente quando a gente está no começo, a gente precisa daquela grana, né? A gente precisa fazer um portfólio. Então, você não quer deixar o cliente sair dali sem fechar com você de jeito nenhum. Aí acontece isso que a Fernanda falou, é 5.000, mas eu divido em 30, né? É uma coisa que não é interessante fazer, porque a concessão que você faz para o cliente, ou para qualquer pessoa que você está negociando, tem que esperar a pessoa pedir. Se você já dá logo de cara, mostra uma certa fragilidade, né? Então essa ansiedade, ela atrapalha muito e faz a gente, vamos dizer assim, meter o pé pelas mãos na negociação. Por isso que é importante estar sempre preparado, né? A Fernanda, antes aqui a gente estava conversando de ancoragem, de saber criar um valor na cabeça da pessoa antes de dar o preço e evitar de fazer concessão de forma estabanada, né? Existe uma regrinha para isso. Exatamente. A gente vê hoje, por exemplo, que a maioria dos advogados, quando falham, quando apresentam essa questão na falha da precificação, eu não sei precificar, eu não consigo convencer o cliente não fecha comigo, vem justamente pela carência de estudo. São técnicas, né? Então, quando a gente fala, por exemplo, de ancoragem de preço, é uma técnica que ela vem, inclusive, do marketing. E existe toda uma estratégia por trás. Então, quando a gente lembra dessas questões, é indispensável. Então, a gente já fala aqui, já entra, inclusive, nos assuntos, nos desafios e nas oportunidades que a advocacia tem frente à negociação. Falando aqui a respeito, por exemplo, de oportunidades, a negociação, como a gente já falou, ela se faz presente no nosso cotidiano. A gente já nasce negociando. Hoje, quando uma criança deita no chão e faz birra, ela está tentando negociar com a mãe. Ela está tentando demonstrar que se ela faz aquilo, a mãe pode ceder, ou então eu só tomo a vacina se minha mãe me der um algodão doce. Então, a gente já vem dessa questão da negociação. E aí, é óbvio que na fase adulta, é importantíssimo que busque realmente o estudo para desenvolver técnicas eficientes de negociação. Hoje, na advocacia, a gente fala de negociação em todas as áreas. No criminal,
negocia. No empresarial, constantemente negociações, inclusive não só na parte dos contratos empresariais, na modificação de uma sociedade, na dispensa de um colaborador, na contratação de um colaborador, na relação com terceiros, tudo gira em torno de negociação, né? E quais são as oportunidades hoje e os desafios? A oportunidade, eu gosto de olhar uma dificuldade e transformar em oportunidade, que nem a gente estava comentando. A faculdade não trata disso. Tem algumas que hoje tratam, a FGV, o INSPER, são faculdades maiores, que têm essa tradição, porque são escolas de direito que surgiram de escola de negócios, né? Então já traz isso. Então, a oportunidade é isso muito que você falou. Praticamente todas as áreas do direito têm o campo para negociação. Até no direito público, que sempre foi mais engessado, aquela coisa do princípio da legalidade. Você pega no direito administrativo, você deve saber muito bem disso. Acordo de leniência. Nossa. É negociado. Delação premiada no penal. Acordo de não persecução penal. Até no direito tributário já tem mecanismos de arbitragem em direito tributário, já é discutido. Transação em matéria tributária, apesar que você não tem muita margem para negociação. Já é um negócio meio que pronto. Ó, tá? Essas são as condições, você analisa se aceita ou não. Mas a gente nota uma tendência do direito de se encontrar com a tendência do direito norte-americano, do direito inglês, de ser essa coisa mais negociada, que a gente vê muito nos suítes, por exemplo, né? Dessa liberdade maior. Então eu acredito também, olhando hoje o judiciário, que para mim é um sistema que já colapsou. O número de processos que existe, o judiciário não consegue atender com qualidade. Demora, né, exatamente, na resolução de conflitos. Então a negociação, ela vem a ser essa ferramenta que vai trazer agilidade na resolução dos casos no escritório. Quem trabalha com direito empresarial, praticamente tudo é negociado. Direito civil no âmbito do direito privado. Hoje no direito de família, o número de divórcios explodiu. Por que o número de divórcios explodiu? Porque hoje você pode fazer divórcio direto e a maioria dos divórcios são consensuais. É rápido, é ágil. Então, se o advogado ele se atentar para essa oportunidade, é um problema de ensino que transforma numa oportunidade. A gente olhando o cenário vai ver que é um mar de oportunidade. E se dedicar a desenvolver essa habilidade. Mas eu trabalho numa área que não tem tanta negociação. Aí a gente parte para negociação com o cliente, que é outra coisa que a gente tem que dominar. São os mesmos princípios, mas requer uma adaptação, porque vender é diferente de negociar. São situações diferentes, mas entra essa questão da ancoragem que a Fernanda falou. Então é mais ou menos por aí. Perfeito. Quando a gente lembra, por exemplo, do compliance, já que aqui a maior parte do meu público vem dessa carreira do compliance. No nosso cotidiano, todos os dias, nós trabalhamos com negociação, seja numa investigação, seja em busca de uma coleta de informações. Falando agora, por exemplo, dessa minha curta experiência dentro da administração pública, já puxando o gancho que você fez com relação ao direito público, a gente lida todos os dias com quebras contratuais. Então, não é porque existe um procedimento previsto ali, falando aqui, por exemplo, desses aspectos administrativos relacionado à licitação, que tem ali todo um procedimento que a administração pública adota, que depois desse processo de licitação também não trabalha a negociação. Então, às vezes é um prazo que não cumpre, uma forma de fiscalizar que está ineficiente, precisa modificar, então você tem que convocar aquela empresa que ganhou a licitação para trabalhar uma negociação em cima de um aditivo contratual. Então, a maioria dos contratos hoje com a administração pública, eles possuem diversos aditivos. E esses aditivos, como que eles são celebrados? Via negociação. Obviamente que não pode colocar em um aditivo algumas matérias específicas que tratam especificadamente do objeto, mas muito se negocia através de aditivo. Então, a negociação ela está presente em tudo. A gente vê, por exemplo, com a chegada da lei anticorrupção, o crescente número da procura, por exemplo, do acordo de leniência. Então, está realmente presente a negociação em tudo. Na advocacia criminal? Sim, e eu estava pensando, enquanto isso que vocês falavam, que é assim, tá bom, vou começar na advocacia, eu não sei negociar, eu vou deixar para um setor financeiro fechar o contrato, passar o preço para o cliente e trabalhar essa negociação. Só que não adianta você fugir. O direito, ele está imerso a todo momento na negociação e cada vez mais está surgindo ferramentas para isso. Então, eu acho que o advogado não tem como fugir disso. Você pode contratar um setor especializado para fechar o contrato para você no seu escritório, mas no direito vai ter. E no âmbito criminal, a mesma coisa. A gente está negociando agora o acordo de não persecução penal, um instituto novo, tem a colaboração premiada. Você está negociando o valor de indenização com a vítima para morrer aquele processo, para extinguir aquele processo. Então, a negociação ela está presente no direito e a gente precisa dominar esse assunto. E tem um fator que, às vezes, o advogado, principalmente quem está começando, não se atenta. A conciliação e a mediação,
são formas de negociação também. Então, hoje, qualquer processo civil tem audiência de conciliação, de mediação. O trabalhista está muito forte nisso. Aqui em Franca o pessoal está excelente. Então, é uma outra situação que a gente tem que estar pronto para chegar nessa audiência e fazer um bom trabalho. Por quê? Às vezes, o mediador, o conciliador, ele tá ali, ele estudou, mas ele talvez não tenha tanto domínio das técnicas igual você. Então, se você chega preparado, você vai dominar o jogo. O tabuleiro é seu, as peças são suas, você vai ter um bom resultado. Então, essa é mais uma oportunidade e mais um motivo, vamos dizer assim, para as pessoas se convencerem de que é importante. Eu acredito, assim, que a negociação, por ela ser um processo de comunicação, a comunicação, para mim, é a principal habilidade do advogado. Hoje é obrigatório você, pelo menos, ser nota 5 em negociação, né? Você não precisa ser um especialista, alguém que vai dominar completamente, mas saber fazer o arroz com feijão bem feito, para não deixar dinheiro na mesa, né? Exatamente. A gente vê que, inclusive, focam muito na audiência de instrução. Ai, meu Deus, é o coração do processo, eu preciso provar essa testemunha, e esquece que, geralmente, na maioria dos processos, antes dessa etapa de instrução, nós temos a possibilidade da celebração de um acordo, de uma negociação, e às vezes o processo ele acaba saindo mais vantajoso com a resolução nessa fase inicial. Exatamente, então, porque é rápido. Se tem esse conhecimento, se tem essa habilidade, se consegue de fato negociar ali uma boa resolução para esse processo, primeiro a gente fala de celeridade. Você entrega para o seu cliente mais do que ele espera, porque ele já chega com o processo pensando que o processo ele pode demorar 3, 4, 5 anos, e você resolve para ele, às vezes, em uma sentada, se você é um bom negociador. E aí entra aqui já também nessa questão de desafios. Quais desafios? Essa questão, a gente falou um pouquinho de oportunidades. Quais desafios hoje se enxerga? O primeiro desafio, ele é conectado com essa oportunidade, que é da gente não ter tradicionalmente essa cultura de negociação no direito brasileiro, na advocacia do Brasil. Então, é uma nova forma de pensar. Tem uma outra coisa que eu já refleti muito sobre isso, que eu vejo como um desafio, é o quê? Vamos dizer assim, o advogado, ele tem uma fama de ter o nariz em pé, de ter o ego inflado, né? As pessoas que são leigas olham muito o advogado como uma pessoa enjoada. E na convivência da advocacia, a gente acaba encontrando alguns colegas. Então, o ego é a principal armadilha de uma negociação. Porque na negociação, diferente de um caminho litigioso, de um processo, você tem que ter um olhar mais empático sobre a situação. É um olhar mais humano, um olhar mais estratégico, olhando o todo e deixando de lado um pouco a vaidade, o orgulho, ou até mesmo, sei lá, já vi casos assim, a pessoa foi lá, fez uma contestação, uma inicial bonita, um negócio bem feito, e aí na hora de negociar ela tá apegada a esse trabalho que ela teve, ela não quer ceder. Então eu vejo isso como grande desafio na advocacia, é mudar essa mentalidade, porque é uma nova abordagem, é uma nova forma de trabalhar. A gente tem que aprender a reaprender. Então tudo aquilo que foi ensinado pra gente, a gente tem que pegar o que foi bom e trazer para essa nova abordagem. Com a pandemia, eu vi que isso se intensificou, porque contratos começaram a ser quebrados, o judiciário começou a lotar de processos, tanto que agora eles criaram, durante a pandemia, um mecanismo ali para quem tem os requisitos para pedir recuperação judicial, para fazer mediação e conciliação pré-processual antes de entrar com o processo, para não ter recuperação judicial. Você sai fechando acordos com todos os credores ali para tentar salvar a empresa, para não ter que correr para esse lado. Então, se você não tem esse mindset, vamos dizer assim, de negociação preparado, e aí, eu repito, é uma mudança de cultura, né? Não é uma coisa assim que vai acontecer rápido, como, né, tudo na advocacia é devagar, né? A gente está sempre tendo que se adaptar. Quando a gente está começando, eu lembro quando a gente começou lá atrás, que vocês trouxeram esse negócio do marketing digital, tem gente que não engole até hoje. Aí a gente vai trazer agora o negócio de negociação, aqueles advogados mais tradicionais, tem aquela personalidade mais combativa, vamos dizer assim, já é outra abordagem. Então a gente tem muito que aprender ainda e muito que estudar e desenvolver essa habilidade. Jéssica, puxando um pouco aí pro lado dos jovens advogados, além disso que o Fábio trouxe, eu enxergo que um desafio na negociação tem a ver com a ansiedade, o desespero de você fechar mais e mais contratos, querer um dinheiro para você ter uma estabilidade, porque todo mundo prega uma advocacia que ela é rentável no primeiro mês, e não é assim. Então gera essa ansiedade no momento de negociar. Acredito que a falta de você acreditar em você mesmo, por exemplo. Mas eu vou cobrar esse valor, eu comecei agora, será que as pessoas vão ter credibilidade no meu trabalho?
Então, eu acho que além disso tudo, é você se preparar, estudar. A partir do momento que você domina, que você constrói uma autoridade naquele assunto, você consegue negociar melhor, porque você tem segurança. Não, eu sei que o caminho a ser percorrido é esse, eu sei o valor disso. E, por fim, um outro desafio que eu encaro, principalmente aí para os jovens, é a questão da precificação. Você não saber o valor, quanto vai custar para você aquele serviço, quanto vai demorar, quanto tempo você vai ter que se dedicar para isso. Então, ligar todos esses pontos, principalmente para quem está começando, é um grande desafio na negociação. Essa questão da ansiedade que você falou, realmente eu vejo que atrapalha muito. Mas assim, como que você vence isso? Perdendo o medo do enfrentamento, né? E a gente, advogado, não pode ter medo de enfrentar as pessoas. Enfrentar, que eu digo assim, é entrar às vezes numa discussão, numa divergência. A ansiedade na negociação, para mim, ela parte do medo do conflito. Mas, poxa, você escolheu uma profissão que você tem que ser combativo a todo momento, né? Mesmo numa negociação, tem cenários que você tem que ser um pouco mais competitivo. O que faz a diferença nesse primeiro momento de vencer a ansiedade é isso, é perder o medo da rejeição, perder o medo do não, perder o medo de não ter as suas ideias aceitas, perder o medo de ter medo de perder o cliente, vamos dizer assim. Quanto mais opção você tem, mais você tem poder de negociação. Depois, se quiser, a gente desenvolve mais isso. Então, por que você tem medo de perder o cliente? Porque não tem outro cliente que você está negociando com ele. Aquele ali é o único. Então, se você perder, no mês que vem, você não paga aluguel. Total diferença. Exatamente. Total Quando diferença. você está com o seu funil abastecido, veio um, negociou, não deu certo, eu vou para outro, eu vou para outro. Já começa até a selecionar, né? Na verdade, você passa e fala, eu só quero que fiquem comigo os clientes que realmente entendem o valor do meu trabalho. Exatamente. Né? Exatamente. Você passa a condicionar o seu valor, mas isso é óbvio que no começo é bem complicado justamente por essa questão que você mesmo levantou, né? O pior cenário é você depender daquela negociação. Esse é o pior cenário possível, porque você não tem margem para barganha, para negociar. E essa questão, às vezes, de evitar o enfrentamento, né? Fala do advogado combativo. O advogado, ele tem que ser ponderado, a gente fala. Mas o não a gente já tem. Então, a gente tem que sempre lutar pelo sim. E aí entra justamente essa questão de negociação. A gente falou aqui um pouquinho a respeito também de fatores que influenciam e que interferem nessa questão da negociação. Então, a gente já acabou puxando um gancho, falando, por exemplo, a respeito dessa questão do controle emocional. As pontuações aqui da Fernanda também com relação, por exemplo, a você entender o valor do seu trabalho, a você sentir segurança. Tudo isso vem, obviamente, nós falamos aqui sobre diversos aspectos, muito se adquire com a prática. Então, é justamente de vencer esse medo, de enfrentar essas situações que nos colocam em situação de desconforto. No começo não será confortável você se deparar com a situação de uma negociação, uma participação numa audiência, passar o valor do seu trabalho para um cliente, mas com o tempo e com a prática você consegue também desenvolver mais essas habilidades. E quando a gente fala aqui, por exemplo, a respeito de controle emocional, penso que é algo que é um problema, obviamente, que afeta toda a sociedade, não somente com relação à negociação, e é algo que a gente também tem que colocar como pauta de desenvolvimento comportamental. Então, buscar estudos sobre isso, buscar estudos sobre controle da mente, sobre mindset, sobre postura, isso também faz muita diferença quando a gente lembra a respeito de negociação, né? Com certeza. Essa questão do controle emocional, eu vejo que ela está muito ligada à preparação. Se você está preparado, é muito difícil você chegar na hora e se descontrolar, mesmo que você seja pego de surpresa com alguma coisa que você não estava esperando. Quando você se prepara para uma negociação, que eu acredito que essa é a principal chave, vamos dizer assim, do sucesso de uma negociação, é você estar preparado. Ah, mas eu não consegui tanta informação assim da outra parte para eu chegar preparado. Vai para o campo de batalha e começa uma negociação apenas com o objetivo de coletar informação, igual você falou da investigação interna. Às vezes você vai negociar, a negociação, ela nem sempre tem o objetivo de fechar um acordo. Diferente da conciliação. Por exemplo, a conciliação, ela ocorre para fechar um acordo. A negociação não, ela pode ter o objetivo simplesmente de coletar informações para numa próxima rodada você chegar mais embasado, mais preparado, aí é onde você consegue ter um controle emocional. Uma outra coisa que ajuda muito a ter o controle emocional é você saber o que você quer dessa negociação. Você entrar nela, eu gosto de fazer muita engenharia reversa. Eu penso qual seriam os termos finais ideais para mim de um contrato, de um acordo, de uma situação. E dali eu vou
regredindo naquilo ali, pensando com o caminho que eu vou percorrer para chegar nesse cenário ideal. Então, essa preparação, esse estudo prévio de você mapear as suas possibilidades, os caminhos, fazer análise de risco, vocês do trabalho são muito bons nisso. Quando começa um processo, qual a chance real de condenação? Porque a partir dali você consegue criar uma estratégia porque assim, acordo fica muito preço e forma de pagamento, né? Ela tem poucas variáveis. Você consegue criar uma estratégia para ancorar esse valor. Eu sou advogado empresarial, então sempre tento ancorar lá embaixo. Como? Fazendo análise de risco. Meu cliente pode ser condenado nisso. Então, se eu conseguir fechar um acordo com qualquer valor menor que isso, já é uma vantagem. Mas, assim, não é algo que surge da noite pro dia. Você tem que ir, treinar, levar muito tapa na cara para ficar calejado. Já levamos muitos tapas na cara. Aí passa a ser natural. Olha, para você ver, a gente estava falando aqui a respeito, por exemplo, da Justiça do Trabalho. Eu hoje trabalho muito com a defesa trabalhista, então represento as empresas frente a um processo trabalhista. Com o meu cliente, eu tenho que constantemente negociar, falar, olha, calma, vamos melhorar essa proposta de acordo, porque a gente não tem essa prova. Você alega aqui no processo isso, mas a gente não vai conseguir provar no processo. Melhor aqui, a gente negocia com o nosso próprio cliente. Então, esse preparo, inclusive com o próprio cliente, ele acontece previamente à audiência, né? Inclusive, já que nós estamos falando aqui de aspectos práticos, às vezes quem acompanha a gente ainda não teve a oportunidade de sentar numa mesa de audiência ou de receber um cliente no escritório, às vezes é estudante de direito e já pretende começar a trabalhar essa questão da negociação. Eu vou dar uma dica básica. Começa a negociar tudo que você compra. Isso. Você vai comprar uma roupa, exatamente. Pede desconto. Eu sempre fui muito avessa a essa ideia de pedir desconto. Eu sempre ficava assim, vergonha. Não vou pedir desconto não vou pedir desconto não. Até eu perceber, inclusive, falando aqui, por exemplo, de organização de viagem. Reviajei no final do ano e em cima da negociação que nós fizemos, com todo lugar que a gente buscava hospedagem, a gente falava, olha, nós estamos com outro lugar que está com um valor tal. De verdade, colocando os gastos no papel, nós reduzimos em 50% o valor da hospedagem e nos hospedamos nos lugares que nós queríamos, só trabalhando essa estratégia de negociação. Então, passe a negociar com tudo que você faz hoje. E tenta negociar com coisa que não tem margem para negociação. Quer um exemplo? O McDonald's, lá é tabelado o preço. Um Big Mac, a Mac oferta do Big Mac é R$25. Chega com R$20 no bolso e fala, cara, eu tenho só 20, faz. Você vai ver que eles vão fazer. Já tem um estudo comprovando isso. Eu fiz um curso uma vez, eu não lembro o nome da universidade, uma universidade dos Estados Unidos, era online, que ele fala isso. Para você perder esse medo do enfrentamento, tenta negociar em situações que aparentemente não tem margem para negociação. Vai no McDonald's e tenta comprar uma Mac oferta com valor menor. Pode ter certeza que você já vai começar nas pequenas coisas, desenvolver esse controle emocional, esse medo do enfrentamento. Vai no McDonald's com R$20, tenta comprar alguma coisa de 30. Fala, cara, eu tenho só 20, faz pra mim aí. O estudo diz que em 75% dos casos deu certo. Então, pra você ver que é mais uma questão de atitude, eu vejo assim, é mais uma questão de atitude do que de técnica. É claro, a técnica é importante para você dominar o jogo, para você ser o dono do tabuleiro e mover as peças do jeito que você quer. Mas a atitude é ela que vai fazer você dar o primeiro passo e perder a vergonha. Negocia aí, para tudo agora, vai lá, chama o maridão, fala, vamos fazer um negócio, vamos negociar aqui? Hoje você lava a louça e eu faço a janta. Começa a negociar em casa. Ou você lava a louça e eu vou ver Netflix. Faz uma troca, né? Vai revezando. Então vamos trocar, né? Hoje eu lavo a louça, hoje você lava a louça e eu assisto Netflix, amanhã eu lavo a louça e você assiste Netflix. Faz uma negociação, negocia com os filhos, negocia onde você for comprar a comida do final de semana, enfim. Exatamente. Tem que ter essa noção de troca, né? A negociação, ela é uma troca, vamos dizer assim. Então você tem que dar um pouco do que o outro quer para receber um pouco do que você quer. Se você quer entrar numa negociação achando que todos os termos vão ser do jeito que você espera, é claro, a gente sempre pensa no cenário ideal. Mas você tem que traçar um cenário alternativo, porque você vai ter que fazer concessões, você vai ter que ceder, né? Aí pode ser que doa um pouco, mas tem que estar acostumado, tem que ser flexível. Quem negocia tem que ter jogo de cintura, que senão procura outra coisa para fazer. Totalmente. Até é curioso, eu comentei aqui a respeito da viagem, e eu pensava que era algo que não tinha margem para negociação, porque eu sempre reservo hospedagem ou pelo Booking ou pelo Airbnb.
Então, a gente olha lá, tá o preço. Você fala assim, mas isso aqui, gente, você tem que clicar. É uma plataforma que ela é autossuficiente, então você clica e fecha. É uma Ou se você quer uma condição promoção, você seleciona lá por ordem de promoção, oferta esperta, aquelas coisas. E a negociação toda foi feita pelo Airbnb. E o Airbnb disponibiliza, inclusive, para a pessoa responsável pela hospedagem, a possibilidade de enviar no chat um lugar que a gente clica para fechar. Então, ele passa o valor, não precisa nem ser fora da plataforma. Então, ele passa o valor que você negocia e logo após a plataforma manda o botão dentro do chat que você só clica e paga. Então, ela já é preparada para ter negociação. uma negociação. E a gente Então, pensa que o preço serve só como não sabia, âncora. Eu também descobri isso Eu também em não. dezembro. O preço que tem lá serve só como âncora, então. Mas aí, como? Você negociou, tipo, se eu pagar à vista, você me dá tanto, basicamente eu assim? Eu reservei em cima da hora, falei, olha, eu estou de olho em outra hospedagem, se você pesquisar Mostrou pelo que tem Airbnb opção. tem essa, mas eu gostei mais da sua instalação e eu queria ver se você consegue cobrir. Cobri, eu ainda arrumava outra, falava, não, mas agora eu arrumei essa. Teve hospedagem, por exemplo, uma das hospedagens que eu mais queria, que a gente negociou 2 vezes em cima do valor. E eles acataram o nosso valor final e ficou praticamente com 50%. Você meio que fez um leilão, vamos dizer assim. 50%. Você jogou um contra o outro. Mostrou que você tem opção. Isso. Se você prender isso, você que tá ouvindo a gente, já é 50%. Você responder a seguinte pergunta: caso essa negociação não dê certo, o que eu vou fazer? Qual a minha opção? Meu plano B, a minha válvula de escape, que nem a Jéssica. Esse exemplo é muito bom. Ó, eu vi outra aqui que tá um pouco mais baixo, mas eu quero a sua. Você cobre? O cara não vai perder o cliente, não vai. né? A não ser que ele tenha opções também. Então, você mostrar que tem opção, você tá num processo, sei lá, uma execução, por exemplo. Ó, não fechar esse acordo aqui, amanhã eu tô pedindo a penhora de tal coisa. Mas assim, tem que ser uma coisa prática, uma coisa que mostra pro outro que se ele não fechar com você, perdeu. E olha, curioso, a gente sempre tem essa tendência a pensar, não, mas hotel? Não, hotel não. Em 10 hospedagens que nós encaminhamos mensagens, nas 10 nós recebemos resposta. Obviamente que algumas propostas mais vantajosas e outras só. Não, a gente inclui para você o café da manhã, que não está previsto, mas sempre vem uma contraproposta. Mas você vê que a pessoa já coloca ali para negociar. Que nem esse negócio do café, com certeza ela colocou como uma moeda de troca, né? Uma moeda de troca. Nossa, esses dias aconteceu comigo. Eu fui fechar um site, tô desenvolvendo um site, e a pessoa me passou o preço de R$2.000. Aí eu peguei e fiz um drama, porque eu aprendi isso com o Alex. O Alex, nosso mentor da agência. Ele falou, quando a pessoa te passar um preço, você não fala ok de primeira. Tenta negociar, se mostra surpresa com o valor. Eu falei, quer saber, eu vou tentar fazer isso. Falei, nossa, fiquei surpresa com o valor, achei que fosse ser menos, não vou nem dormir essa noite, brinquei. Em resposta, eles reduziram o valor para quase metade e ainda parcelaram. Pra você ver, a pessoa, ela fez uma concessão, você não pediu diretamente. Numa brincadeira. Essa é uma questão interessante. Quando você receber uma proposta que for a primeira, recusa. Geralmente, a primeira proposta, ela vem com uma gordura, porque a pessoa, às vezes, já vai prever que você vai querer negociar. E no mundo comercial, no mundo das empresas, isso é mais do que comum. É claro, tem exceções. Tem gente que faz a primeira oferta sendo a melhor e aquilo ali. Aí você tem que saber trabalhar a questão da ancoragem, mas isso é meio que uma regrinha de negociação. Nunca aceitar a primeira oferta. Sempre negociar, porque ali você já consegue puxar a âncora para baixo, entendeu? Do preço. Perfeito. A gente já vai partindo aqui para as etapas finais do nosso podcast. Um bate-papo super descontraído, porque é um tema que a gente se interessa bastante, né? Então, flui bastante. Daria para nós ficarmos aqui pelo menos umas 4 horas falando só sobre negociação. Partindo para os aspectos práticos, para quem está hoje, está num carro, escutando aqui o que a gente está falando, ou tirou um tempinho realmente, inclusive, para anotar as informações que nós estamos passando, como se preparar para uma negociação, quais as habilidades, o que vocês podem deixar aí hoje de dicas práticas para quem pretende começar agora? Eu acredito que o principal fator de você se preparar para uma negociação, a primeira coisa é saber o que você quer, né? Isso é básico de qualquer estratégia que você vai montar, saber qual que é o seu objetivo, o que você quer. Como que você avalia a possibilidade de uma negociação? Com a negociação, você tem que conseguir um cenário melhor do que você tem hoje. Você nunca vai entrar numa negociação para sair pior. Né? Não faz sentido, porque é um processo desgastante. Então, a primeira coisa. A segunda coisa é o quê? Eu bato sempre nessa tecla. Na aula que eu dei no curso da Fernanda, eu falei isso. No meu Instagram essa semana, eu falei isso a semana inteira e vou falar aqui de novo. Empatia. A empatia, existe uma fantasia em cima dessa palavra. Que você tem que sentir o que o outro sente.
gente, não é todo mundo que tem isso naturalmente. Algumas pessoas têm. O que é empatia? Nada mais do que entender que o outro é o outro. Que o outro é diferente de você, que ele pensa diferente, que ele processa as informações de forma diferente, que ele tem crenças diferentes. Você partindo da sua preparação, a minha filosofia de negociação é essa, é meio que como um camaleão, eu tento me adaptar ao outro, na minha linguagem principalmente, entender como que o outro se comunica, como que ele toma decisão, o que é importante para ele. Hoje é tão fácil de fazer isso. Eu vou negociar com a Jéssica, eu entro no Instagram dela, ela já vai me entregar tudo. Por quê? A linguagem da pessoa, as palavras que ela usa, já revela a personalidade até dela. As cores preferidas, o posicionamento político. Eu falo isso muito para os alunos da comunidade do compliance. Hoje, quando a gente vai se preparar para uma reunião com o cliente, nós temos uma metodologia de encaminhar um questionário prévio para a empresa para fazer um diagnóstico prévio, para entender um pouquinho sobre a atividade. Eu coloco nesse questionário, inclusive, quais são as pessoas que participarão dessa reunião. Eu peço nome e cargo. E por que eu pergunto isso? Para a empresa, quando responde, não percebe, mas eu busco essas pessoas, eu pesquiso elas no Google, eu pesquiso no LinkedIn, eu pesquiso no Instagram, em algum lugar eu encontro alguma informação sobre essa pessoa. Hoje a internet, nós estamos falando de um acesso muito rápido a informações, e se a gente consegue identificar, por exemplo, qual que é o posicionamento político, até isso interfere na nossa fala, nos cuidados com a nossa fala, o que você não pode, porque você afasta dependendo do que você fala, a roupa, a cor da roupa, se às vezes a pessoa já tem ali uma cor que ela gosta mais, é uma conexão simplesmente com o olhar ali, você já vence essa primeira barreira. A gente fala, por exemplo, também dessa etapa de você conhecer um pouco mais o cliente antes de você frequentar uma reunião, até de coisas básicas. Então, que time que torce? Nossa, isso é Será muito que não importante. É eu falei disso ontem. Poxa, eu sou corintiana, eu amo Corinthians. E se eu descubro que a pessoa está comigo numa reunião, eu já chego um dia depois de um jogo. É numa quinta-feira, aconteceu um jogo, eu falo, nossa, o Corinthians ontem é igual a gente teve essa semana. Leva um presente pro cara. Olha isso, que é isso. Né? Leva um presente do Corinthians pro cara. Eu falei isso ontem no meu Instagram, mostrei uma série, eu tô analisando as cenas de alguma série, mostrando como o cara negocia. Ele precisava de uma vaga de emprego que não estava disponível. Aí ele chegou, a mulher negou, ele viu que ela era do Senegal, que é um país na África, se eu não me engano. Aí falou, nossa, meu pai era de lá. Pronto, ele já criou um laço, a mulher olhou pra ele, até sentou e deu um emprego pra ele. Porque criou o que eu chamo do gatilho da similaridade. Isso, quando você vai começar uma negociação, é a primeira coisa que você tem que fazer. Você tem que ficar ali uns 5, 10 minutinhos falando um pouco de abobrinha, vamos dizer, de time, pra pegar da pessoa pontos em comum, pra criar essa sensação de nós somos parecidos. E isso é empatia também. Então, quanto mais você for empático, você, não digo assim, se pôr no lugar do outro, mas entender a individualidade do outro e se adaptar a isso, adaptar a sua linguagem, a sua vestimenta, a sua linguagem corporal, faz total diferença, faz total diferença. Até passei por uma experiência recente, eu acho legal essa contribuição, de você adaptar a linguagem e o momento, então até acionar ali, buscar aquela questão do intuitivo. Então você precisa sentir, inclusive, o ambiente que você está nessa negociação. Eu cheguei para apresentar uma proposta de compliance para um cliente, geralmente a nossa reunião dura em torno de 45 minutos a 1 hora, porque a gente faz durante a reunião toda uma investigação, pergunta diversos aspectos sobre a realidade da empresa, os procedimentos, e eu percebi que a pessoa que ficou responsável, o proprietário que foi responsável de conversar comigo sobre essa proposta, ele não tinha tempo. E ele era uma pessoa extremamente acelerada, que ao mesmo tempo que ele estava caminhando comigo para a sala de reunião, ele estava resolvendo uma coisa com o departamento de recursos humanos, uma coisa com o financeiro, a gente chamando aqui, o telefone ligando, e eu percebi, eu falei, ele não tem tempo. Ele não tem tempo. Então, na hora que eu sentei na mesa, é só esse feeling ali do primeiro momento. Eu falei, olha, em 5 minutos que eu fiquei aqui analisando a rotina do senhor, eu percebi que o senhor não tem tempo. Então, eu tinha preparado uma análise mais aprofundada, mas eu vou resumir para o senhor em 15 minutos. Em 15 minutos eu consigo convencer o senhor... empatia, cara. Em 15 minutos eu consigo convencer o senhor que a sua empresa precisa de compliance. Na hora o cara falou assim, nossa, mas o que é isso, menina? 15 minutos, Jéssica, isso aí é só vantagem. Ser empático é só vantagem, não existe desvantagem. Por quê? As duas grandes habilidades para mim, empatia e assertividade. Quando você faz esse exercício de empatia, você é assertivo na forma de se posicionar, na forma da sua abordagem. Então, não tem como errar. Esse é o caminho, é ser empático. Essa palavra, eu sempre vou repetir, empatia na cabeça de todo mundo que vem falar comigo de negociação. Também, né? Nós já falamos que negociação cabe em tudo, compliance cabe em tudo, empatia cabe em tudo também. Exatamente. Tem até uma ferramenta, você deve conhecer dessa área de RH, que é o mapa da empatia. Pode usar isso quando fazer uma negociação. No marketing, a gente usa o mapa da empatia.
empatia. Pra quê? Pra se colocar perante a pessoa de uma forma que não vai gerar tanta resistência. Perfeito. Né? Então, isso é muito importante. Então, vamos fazer uma tarefa aqui, ó. Pra quem tá escutando esse podcast, a gente nem tinha colocado na pauta pra falar sobre esse mapa de empatia, como não dá pra nós abordarmos o tema aqui. Anota aí, tarefa de casa, tá? Entra no Google. Gente, no Google tem tudo, só não aprende quem não quer. Digita mapa da empatia e descobre essa ferramenta maravilhosa que nós estamos falando, que ela é aplicada em recursos humanos, é aplicada em negociações, é aplicada no marketing e vai te ajudar muito em tudo dentro da sua advocacia. Jéssica, para finalizar, eu também quero deixar aí uma técnica, uma preparação que eu utilizo para negociar o contrato de honorários com os meus clientes e que eu aprendi depois de errar muito. Então, pega um papel aí, também anota, eu quero deixar 3 passos aí que eu acho que pode te ajudar na sua negociação. Primeiro, pessoas. Entra muito do que a Jéssica e o Fábio já falou sobre aqui, que é você conhecer com quem você está se relacionando. Tá bom, Fernanda, eu não conheço essa pessoa que eu estou me relacionando. No momento que o cliente chegou no seu escritório, não vá direto ao ponto. Olha, aqui eu vou participar da audiência de instrução. Não, faça uma preparação antes. Se apresente. Conte um pouco da sua história, onde você se formou, suas experiências com estágios, os artigos que você escreveu. Crie uma conexão para a pessoa conseguir ganhar confiança em você e se conectar de alguma forma. Eu tenho um sobrinho que também fez estágio na Defensoria Pública, por exemplo. Então, conte histórias antes, que eu chamo de preparação. Conhecer o território que você está lidando. Segundo passo, problema. O que você vai resolver? Por exemplo, eu vou atuar em execução penal, vou atuar, né, vamos dizer assim, em direito empresarial, em compliance trabalhista. Defina o problema, o que você vai fazer. E antes de passar para o terceiro passo, a gente entra no que a gente falou muito aqui, que é a ancoragem. É você fixar requisitos objetivos ali. Por exemplo, é aqui que a gente vai falar de leis, jurisprudências, livros sobre o assunto, doutrinas. É aqui que você constrói a sua autoridade para o cliente. Se tem um artigo publicado, né? Fala, deixa eu te mandar, me passa seu WhatsApp, deixa eu mandar um artigo que eu já escrevi. A ancoragem nada mais é o quê? Que você justificar a sua proposta antes de fazer ela. Você criar valor na mente da pessoa. Isso. Ou numa negociação de conciliação, de processo, você trabalhar o medo, né? Que é uma emoção muito forte para quem está envolvido com o processo. Entender como que você justifica a sua proposta, né? Para a pessoa ter o mínimo de resistência possível e colocar o mínimo de objeção possível. Nada mais é isso. Ancoragem é o quê? Você fazer uma proposta justificada. Você ancorar o seu valor. Ancorar é colocar uma âncora, é firmar, estabelecer. E aí, quando você faz essa ancoragem, chega o momento de você passar o valor dos seus honorários para aquilo. No final, a gente passa para a última etapa, que é o processo. Como você vai desenvolver aquele trabalho? Você mostrar as etapas e tudo que você pode fazer para o cliente. Então, eu utilizo basicamente esses 3 passos no momento da negociação. E se eu posso deixar só um conselho final aí para quem está ouvindo aqui esse podcast, é o seguinte: tenha segurança, você estudou, se você domina aquele assunto, não tenha receio. É o primeiro cliente, mas que pode se transformar em vários, desde que você adote as estratégias corretas no momento de negociar. E uma coisa que eu cometi muito no começo é o receio de ouvir não, como o Fábio falou aqui. O medo da então, rejeição. Eu falava, o valor é R$5.000, mas fica tranquila, é só você me dar uma entrada, eu parcelo em quantas vezes você quiser. Esse desespero, essa ansiedade já fez eu perder muitos contratos. Pessoal, quando for dar o preço, vou dar uma dica. Dá o preço e cala a boca. Fica quieto. Não tenha medo do silêncio. Uma das maiores técnicas de negociação é o silêncio. O silêncio ele é muito poderoso. Por quê? O silêncio vai fazer a pessoa começar a falar, entregar informação, vai fazer a pessoa fazer uma concessão. Por exemplo, nesses casos que a Fernanda fazia isso, ela dava o preço e já fazia uma concessão. Provavelmente porque o cliente ficou quieto na hora que ele ouviu o preço. Então, usa o silêncio. O silêncio é uma tática muito poderosa. Eu vou deixar uma dica prática aqui, pessoal, para encerrar, que eu acho muito importante e pode parecer uma dica boba. Porque, às vezes, a gente começa a falar umas coisas de negociação, não, mas isso é óbvio. Mas o óbvio, ele precisa ser falado sempre para ninguém esquecer. Seja observador, igual você falou de sentir o ambiente. Negociação é muito de feeling. Apesar de existir estudos, existir uma teoria, uma ciência por trás disso, mas a gente tem que trazer a nossa versão, colocar a nossa personalidade. Que nem a Fernanda, que ela já desenvolveu a forma dela de negociar, ela já tem o passo a passo dela. Você tem o seu, você aplica questionário, você quer estar munida de informação. Eu tenho a minha forma, que é trabalhar muito essa empatia. Eu costumo dizer que a minha negociação é a negociação camaleão. Eu me adapto conforme o cenário. Tem gente que já gosta de impor sua personalidade. Mas seja observador.
tenha essa mentalidade de entrar nos lugares, que nem eu tô aqui, ó, olhar que tem uma bandeira, que tem adesivos, que tem luzes, que os detalhes, analisar a linguagem corporal da pessoa, aprender a ler as entrelinhas. Por quê? Na maioria das negociações, as pessoas não vão ser diretas, elas não vão revelar os interesses dela de cara. Então você tem que aprender a olhar nas entrelinhas, a interpretar os sinais. Isso é muito importante. E como que a gente desenvolve isso? Sendo observador, fazendo isso dentro de casa. A melhor forma de você começar a treinar a negociação é que você falou, na sua casa, na sua família, em situações que não são do âmbito profissional, que você às vezes não tem aquela pressão. Que não são negociáveis. Ou que você não tem aquela pressão pelo resultado. Essa é a melhor forma, porque você vai se acostumando com isso. Quando chegar numa situação profissional, vai ser natural. Perfeito. Nós vamos partindo aqui para o final. O Instagram da Fernanda, do Fábio, está aqui embaixo na descrição desse podcast, na descrição aqui também desse vídeo do YouTube. Se você ficou com alguma dúvida, pode mandar aqui para a gente nos comentários ou então lá pelo nosso direct do Instagram. Nós estamos à disposição. E a gente se encontra, então, no próximo episódio do podcast Hora Extra. Muito obrigada, Fernanda. Obrigado, Fábio, pela participação. Meus amigos, meus parceiros conterrâneos, é uma honra dividir com vocês mais esse projeto. Jéssica, muito obrigada aí pelo carinho, por me convidar aí para falar de mais um assunto aqui no Hora Extra. Eu agradeço demais mais uma vez, eu falo que eu sou fã de vocês, né? A gente começou junto e estamos juntos até hoje, criamos aí uma turma, né, da Jovem Advocacia. Que já nem é jovem mais. Já não é jovem, agora é dia 16, eu faço 5 anos. Eu dia 16 de fevereiro faço 5 anos, já vou sair da faixa branca pra faixa azul, vamos dizer assim, né? Já deixo de ser, teoricamente, um jovem advogado, apesar de eu ser, acho que o mais velho da turma, né? Que eu comecei tarde. Mas é isso, Jéssica, muito obrigado, tô muito feliz de estar aqui. Quando você me chamou, eu falei, valeu a pena as cotoveladas que eu dei no Instagram essa semana. Valeu demais. É importante a gente se posicionar. Tá aí, negociação também nos conteúdos do Instagram. Obrigado, gente. A gente se vê então no próximo episódio do podcast Hora Extra.